Bom, Felipe Tonon, os deputados estão apresentando agora uma nova proposta de lei migratória para beneficiar indocumentados. Vamos falar dessa lei que, nesse momento, a gente tem discutido, eu e você temos falado muito sobre a questão do que anda acontecendo aqui nos Estados Unidos com a perseguição a imigrantes indocumentados na Flórida e não se propõe nunca uma discussão séria, bipartidária, que possa resolver essa questão da imigração aqui nos Estados Unidos da América. Pois é, Rogério, e é uma lei coerente e que vai muito ao encontro aí da necessidade dos Estados Unidos, né? Que é dinheiro, né? Um país capitalista quer dinheiro. E essa lei, ela propõe uma taxa especial para imigrantes, um imposto especial para imigrantes. Vou explicar, Rogério, essas duas congressistas latinas propuseram um projeto de lei de imigração bipartidário que criaria um caminho aí de 12 anos ao todo, em duas partes, para o status legal. O projeto diz ainda que é preciso criar uma fronteira segura antes que qualquer pessoa receba status legal. Isso já é um ponto um pouco obscuro do projeto, né? Que parece que primeiro vamos resolver a questão da fronteira, depois a gente aplica o projeto, né? Isso que está um pouquinho ainda a ser explicado. As congressistas, Rogério, é a deputada Maria Salazar, da Flórida, republicana, e a deputada Verônica Escobar, do Texas, que é democrata. Elas chamam a legislação de Lei da Dignidade. Então, elas disseram que isso permite que as pessoas no país trabalhassem legalmente e não fossem deportadas. Também aceleraria o processo de asilo e deteria os requerentes de asilo que chegam pela fronteira sul a um dos 5 abrigos humanitários onde permanecerão até que seu caso seja decidido. A Salazar diz que a medida não deve ser confundida com a lei da anistia, assinada pelo ex-presidente Ronald Reagan em 1986. O projeto de lei tem medidas mais duras e penalidades mais severas do que um projeto de lei republicano também. Um projeto de lei republicano de segurança nas fronteiras, aprovado na Câmara em 11 de maio. Salazar disse que não quer que ninguém confunda anistia com dignidade. Aí ela deu uma declaração um tanto quanto polêmica para defender a sua proposta, disse que a anistia é o que os indocumentados já têm agora. Né? Ela diz que são estradas gratuitas, escolas gratuitas, hospitais gratuitos, e na lei da dignidade todos vão pagar. Ela disse que ela que é cubano-americana, ela disse que o objetivo do projeto é trazer dignidade aos agentes da patrulha de fronteira, né, que ela disse que são sobrecarregados e mal pagos, e também à comunidade empresarial que precisa de trabalhadores e aos milhões de pessoas que, segundo ela, são invisíveis para a maioria dos americanos que estão fazendo o trabalho que outros não estão dispostos a fazer, ela se dirigindo aí aos imigrantes indocumentados. A legislação, Rogério, foi proposta pouco mais de uma semana depois que Biden encerrou, né, aquela aplicação da Lei de Saúde, título 42, imposta na pandemia. O fim aí é que esperava um aumento enorme na fronteira, isso não aconteceu. Muitas das pessoas que chegaram, incluindo as processadas pela patrulha da fronteira, foram alojadas em El Paso antes de seguirem para o resto do país. Enfim, a situação está muito mais controlada do que se esperava, né? A deputada democrata Verônica Escobar, que também é autora do texto, Rogério, que é natural de El Paso, no Texas, diz que comunidades ao longo da fronteira sul e agora até comunidades distantes da fronteira sul têm algum impacto da inação do Congresso, que, segundo ela, falhou para aprovar uma legislação que moderniza as leis de imigração. Rogério, numa declaração, a Vanessa Cárdenas, diretora executiva do Americans Voice, para um grupo de defesa dos imigrantes que apoiou a reforma da imigração, chamou a legislação de uma importante alternativa ao projeto de lei do Partido Republicano. Rogério, só que o Partido Republicano eles querem mais fiscalização na fronteira. E essa lei apresentada ontem, o texto apresentado ontem, fala mais de um caminho para legalização. Então vamos lá, o que prevê o projeto? Rogério, o primeiro ponto diz respeito à fronteira, né? O texto exige ali um controle da fronteira específico, né? Para que a patrulha consiga ali prender, detectar 90% das pessoas que atravessem a fronteira ilegalmente, enfim. Esse é um ponto ainda bastante obscuro do projeto. Mas, em resumo, falam: primeiro precisamos garantir segurança na fronteira. Depois, o texto permite que pessoas que estejam nos Estados Unidos por 5 anos, sem situação legal e sem antecedentes criminais, trabalhem e sejam protegidas da deportação por 7 anos por meio do programa Dignidade. Esse programa Dignidade, Rogério, é o quê? É uma autorização de trabalho,
Você pode viajar, você pode sair do país, você tem essa autorização, mas você também pode trabalhar no país, viver legalmente no país. Só que para isso tem que pagar uma taxa de US$ 5.000 para a aplicação e, além disso, uma taxa mensal de 1,5% retida do salário. Então é uma taxa, um imposto para o imigrante que entraria neste sistema. E permite também que aqueles que concluírem o programa Dignidade de 7 anos obtenham o status de dignidade. São mais 5 anos para trabalhar e permanecer nos Estados Unidos, e esse status pode ser renovado indefinidamente. Tem também uma segunda opção, que é o programa Redenção, de 5 anos. Depois dos 7 anos, entraria esse programa Redenção, onde as pessoas poderiam aprender inglês, direitos civis, prestar serviços comunitários e também pagar mais US$ 5 se concluído com sucesso, e aí eles ganhariam o status legal, ganhariam o Green Card. Então, o Green Card mesmo só viria depois de 12 anos, depois de US$ 10.000 de taxa, mais uma taxa mensal de 1,5% retido do salário. Rogério, o que você acha dessa proposta? Olha, eu acho que esse projeto, essa proposta, acaba com a hipocrisia do projeto do Ron DeSantis lá na Flórida, porque aquele projeto é de caça indocumentado com a finalidade eleitoreira. Então, joga por água abaixo. E isso aqui, sim, é uma proposta para ser discutida. E eu vou emendar, Felipe Tonon, você vai me permitir, eu vou estender um pouquinho nisso, porque na semana passada eu li um artigo do editorialista de política internacional do New York Times, o Thomas L. Friedman, que traz o seguinte: o título dessa matéria é Estados Unidos precisam de muro alto para barrar migrantes, mas com portão grande. Ele faz algumas observações muito interessantes, dizendo que os democratas não querem ouvir falar de muros altos e os republicanos não querem ouvir falar de grandes portões. E diz, isso é muito ruim, nós precisamos de ambos. E critica o presidente Donald Trump e o chama de uma fraude na imigração. Ele nunca quis resolver o problema, diz o jornalista, ele explorou o medo de uma fronteira descontrolada para atrair os racistas e os supremacistas brancos da sua base. E alimentar esses medos funcionou para Donald Trump, só funcionou para ele. O presidente Joe Biden deveria superar Trump, diz o jornalista, fazer o possível, como vem esse projeto agora, para proteger a fronteira como nunca antes. Mais muros, mais cercas, mais barreiras, mais tropas, o que for preciso fazer, olha o detalhe, que os democratas dominem a segurança das fronteiras, mas não com o objetivo de sufocar a imigração, com o objetivo de expandi-la. É uma boa política, uma boa estratégia, segundo o jornalista. Ele diz mais, se quisermos prosperar no século XXI e competir efetivamente com a China, precisamos dobrar nossa maior vantagem competitiva, nossa capacidade de atrair os migrantes com aspirações mais altas e com QIs mais altos dispostos a assumir riscos, o que iniciam novas empresas. O que melhor posso dizer é que Deus distribuiu cérebros igualmente ao redor do planeta. O que ele não distribuiu igualmente foi quais países receberiam melhor os imigrantes com mais energia e intelecto. É o que acontece aqui nos Estados Unidos. Muitos de nós com muita energia, outros com intelecto, que criam empresas, que geram impostos, que geram riquezas, e ele segue. Há muito tempo, nossa vantagem competitiva singular é sermos o número 1 nessa categoria. Se jogarmos fora essa vantagem como país, voltaremos à média global, mas não podemos ter uma discussão racional sobre a expansão da imigração para atender aos nossos interesses e sobre como criar um caminho justo para dar cidadania aos imigrantes ilegais que já estão aqui, assim como para seus filhos nascidos aqui, se muitos americanos pensam que nossa fronteira sul está fora
de controle. E aí ele segue com dados impressionantes em relação exatamente a essa força do imigrante indocumentado aqui nos Estados Unidos e colocando o que a gente vem repetindo há muito tempo aqui, Felipe, que esse diferencial os Estados Unidos sempre teve de deixar que os imigrantes vivam de maneira digna aqui dentro, mesmo estando indocumentados. Eu acho que isso aqui bate de encontro com esse projeto que está sendo proposto, que realmente tem o intuito de resolver a questão da imigração, e não essa balela que foi apresentada pelo Ron DeSantis. E olha, e detalhe, o tiro do Ron DeSantis está saindo pela culatra, porque todas as pesquisas têm mostrado que Donald Trump vai ganhando fôlego e aumentando a sua diferença em relação a Ron DeSantis. Aliás, Ron DeSantis que lançou a sua candidatura hoje no Twitter, junto com Elon Musk. Amanhã a gente fala sobre isso, não dá mais tempo, mas Posso ter uma respondendo ao que palavra você só me do Elon disse... Musk? Oi? Só uma palavra só do Elon Musk e Ron DeSantis hoje no Twitter? Vamos lá, vamos lá. Oportunismo. É uma palavra só. Pois é, ela fala tudo. É isso. Nós, imigrantes, temos que ter em mente que nós somos importantes para esse país, e esses que nos perseguem, que nos querem ver por baixo, não vão vencer essa batalha. Felipe Tunan, muito obrigado, meu querido. Você, ouvinte do programa Tudo Azul USA. Daqui a pouco eu volto com Papo de Bola,